Tô até suando de responder rapidinho as perguntas. Voltamos. Tava falando que eu tô até suando aqui de responder as perguntas rápido. Vão colocando aqui embaixo, tá bom? Eu já vou começar a responder, pra gente aproveitar o nosso tempo. A Luciara, como que eu faço para falar com você depois da live? Você pode entrar em contato, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, contato@autismolegal.com.br. Agora, se você quiser falar comigo como advogada, marcar um horário e tudo mais, né, também por lá, tá bom? Você entra em contato pelo e-mail, contato@autismolegal.com.br, ou pode mandar um direct, tá? Mas se for pra falar comigo como advogada, pra te orientar com relação a alguma coisa, consultoria ou processo, manda um e-mail que de lá eu faço contato com você, encaminho e tal. Só o laudo do psiquiatra serve para solicitar o BPC? Não. Psiquiatra, do neuropediatra, do psiquiatra infantil, do psiquiatra, do neurologista infantil, deu tilt. Eu falo tudo na sequência e quando eu tirei da sequência, travou aqui. Tá? Mesmo do pediatra serve, não tem problema nenhum, porque a criança vai passar por uma perícia do INSS. Então, desde que seja um médico, tudo bem, não tem problema, tá bom? Com o laudo do psiquiatra, o convênio é obrigado a liberar sessões de terapias, mesmo que em outra cidade? Sim. Obrigada, hein, Lê? Neuropediatra, então, deu tilt aqui, o Tico e o Teco deu tilt. Com o laudo do psiquiatra, o convênio é obrigado a liberar sessões de terapia, mesmo que em outra cidade? Então, pode ter uma pegadinha aí. Algumas pessoas contratam um plano de saúde local e depois mudam para outra cidade, e aí para outra cidade ou para outro estado, e querem atendimento nesse outro local. Aí você não vai conseguir, porque você contratou um plano de saúde local, ok? Mas se você precisa da terapia e o seu laudo está dizendo que é necessário quantidade de terapias e for em outra cidade, ok. O convênio precisa atender aquilo que foi colocado no laudo, que foi descrito e que foi justificado no laudo, ok? Posso usar o carro para trabalhar? Depende, se for para ir e voltar do serviço, pode. Agora, se você for trabalhar de Uber, por exemplo, você pode ter problemas, porque tecnicamente o carro é para transportar a pessoa com deficiência e tudo mais, e não para você obter renda. O que acontece é que é difícil eles descobrirem isso, mas você pode ter problemas. Você indica que já comecemos na escola comunicando sobre o autismo da criança? Sim, se você sabe, é importante. As lives ficam salvas, tá bom? É importante informar sim. Por quê? Porque a criança tendo autismo, ela vai precisar, né? Porque se ela não precisasse de nenhum suporte diferenciado, ela não teria autismo. Mas a escola pode trabalhar com ela de uma forma diferenciada. Muitas vezes você consegue a visita da psicóloga, da fono, do analista de comportamento na escola, eles trocam figurinhas. Então é super importante você informar sim. Agora, se você está em investigação e tal e não quiser falar, tudo bem. Mas se você já sabe, fale, claro. A neuro pode colocar mais específico porque é necessário tal terapia se a mãe pedir? Puxa, legal você ter perguntado isso. Vamos lá. Existem as terapias padrão, né? Psicólogo, fono, terapeuta ocupacional e tudo. E existem outras que não são tão padrão assim. A ecoterapia, musicoterapia, hidroterapia e tudo mais. Qualquer coisa diferente do que consta lá no rol de terapias obrigatórias da ANS, o convênio é obrigado a te atender, mas a gente precisa explicar por quê. Então, se o médico está prescrevendo alguma outra terapia que não está lá no rol, ele precisa justificar a necessidade. Por que a criança necessita daquele terapeuta especificamente, daquele tipo de terapia especificamente? Desde que justificado, o convênio é obrigado a cobrir. Agora, se a gente tem algum médico aqui com a gente, eu vou aproveitar para passar o recado para os médicos. Muitos médicos têm pedido coisas que a criança não precisa para agradar os pais. E se o convênio
solicitar, por exemplo, uma perícia. Você não conseguiu no convênio e você entrou com o processo. E o advogado do convênio falou que, na verdade, a gente está pedindo coisa que não tem necessidade. Vamos imaginar que o juiz mande a criança fazer uma perícia. E o perito constatou que não precisa de tanta coisa daquele jeito. Se for configurado, se for constatado que o médico pediu coisas que a criança não precisava, o médico pode ser condenado a pagar aquilo que ele está pedindo sem necessidade, tá bom? Então, assim, a gente já tem tanta coisa para fazer, não fique inventando moda, conversa com o profissional, explica algumas coisas que você acha que pode ser interessante e pergunta o que ele acha. Se o profissional acha que é interessante, ele vai justificar isso no laudo. Se ele achar que não tem necessidade, você tem duas escolhas, ou acreditar naquele profissional ou procurar um outro. Tá? Mas às vezes a gente quer arrumar um monte de coisa e a gente arruma a encrenca pra gente, tá bom? Com CLT em uma empresa como colaborador, tenho direitos diferentes, sendo contratado sem a empresa estar ciente do autismo. Então, para você ter direitos diferentes como autista, eles precisam ter ciência do seu autismo, tá bom? Você pode ter direitos diferentes, você pode ter, por exemplo, se for o seu caso, se for necessário, um lugar mais adaptado para você trabalhar. Você tem o direito a sair durante o expediente para que você faça terapias, né? Então, você sim pode ter direitos diferenciados, desde que comprovada a necessidade, mas eles precisam saber do seu autismo, porque senão você não tem como exigir nada diferente. Foi negada a ecoterapia e ido pelo plano de saúde. Ok, eles vão negar sempre, tá? Quer dizer, se você der muita sorte, eles liberam. Mas é o padrão eles negarem. Já estou com a negativa. Em juízo consigo essas terapias? Provavelmente, desde que comprovada a necessidade, desde que o advogado consiga explicar para o juiz que isso funciona e que a pessoa com autismo necessita de terapias diferenciadas, desde que o laudo esteja bem feito e justificado, sim, você tem grandes chances de conseguir. Tenho a carta médica, relatório de TO, pedindo essas terapias do seu filho. Então, você colocou aqui que ele tem hipotonia e tudo mais. Um laudo bem feito é tipo metade do processo, sabe? A primeira coisa que eu e tantos outros advogados a gente faz antes de entrar com o processo é ver o laudo. E muitas vezes a gente pede para que vocês levem o laudo para que o médico coloque um pouco mais de detalhes, sabe? Que faça um laudo com um pouco mais de substância pra gente. Eu, inclusive, tenho alguns laudos que eu mando como referência, para que o médico tenha ideia, assim, de o que é um bom laudo em juízo. Um bom laudo em juízo faz bastante diferença, tá bom? O responsável pela criança que recebe EPC pode contribuir com o INSS? Pode, mas cuidado com o código que você usa para contribuir. Porque se você usar aquele código padrão dos 20%, aquilo é autodeclaratório. É como se você estivesse falando para o INSS. INSS, eu recebo aqui um salário mínimo por mês, por isso que eu estou recolhendo esse valor dos 20% sobre um salário mínimo. O que o INSS vai fazer? Ele vai considerar aquilo como uma renda, vai dividir pela quantidade de pessoas que tem na sua casa, e se ultrapassar um quarto do salário mínimo, sim, a pessoa que recebe o EPC pode perder. Agora, você pode recolher com o código dos 5%. No site tem o código, tem como fazer isso, tem todos os detalhes, tá bom? Se você recolher com o código de 5%, que é o recolhimento opcional para pessoas de baixa renda, tem detalhes ali, tá bom? Mas se você recolhe dessa forma, não perde o BPC. Com quantos anos sou obrigada judicialmente a colocar minha filha na escola? Ela é autista. Com 4 anos a criança precisa estar na escola, tá bom? E outra coisa, a escola é um ambiente extremamente rico para aprender, para se desenvolver, para se relacionar. É bem importante que a criança esteja na escola, mas de acordo com a lei, com 4 anos. É possível sacar o fundo de garantia para tratamento do meu filho? Sim, é possível. Você precisa, primeiro, ter saldo no fundo de garantia para sacar. Depois você precisa comprovar que com a renda da família não dá para fazer o pagamento e que é necessário aquele valor. Você só vai conseguir isso em juízo, tá bom? Não adianta ir na Caixa, que a Caixa não vai liberar. Mas em juízo, desde que comprovado isso, não é tão difícil de conseguir. No site tem um artigo que fala somente sobre o saque do fundo de garantia. Às vezes eu fico repetindo no site, mas tudo isso que eu tô falando para vocês tá lá no site, tá escrito. Eu já coloquei isso tudo por escrito para vocês.
Qual a formação necessária para um professor de apoio? Então, a lei fala que o professor de apoio ou professor auxiliar precisa ser capacitado, mas não fala que tipo de capacitação. Não fala se ele tem que ser psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, se ele tem que ter um curso de 10 horas, de 50 horas, de 100 horas, de 1000 horas. A lei não fala sobre isso. Então, o que a gente faz? A gente solicita o profissional qualificado. Se você perceber que o profissional que eles estão colocando ali não tem nenhuma qualificação, você vai fazer uma nova solicitação para que eles comprovem a qualificação daquele funcionário. E se o funcionário não estiver qualificado, a culpa não é do funcionário. A escola precisa arrumar alguém que seja qualificado para isso, tá bom? Alguém que tenha recebido treinamento, que tenha formação para trabalhar com pessoas com autismo, tá? Isso serve tanto para a escola pública quanto para a escola particular. Descobri o autismo do meu filho depois que meu esposo faleceu. Ele tem direito à pensão vitalícia? Então, você vai precisar de um advogado que saiba trabalhar com isso, mas se ele já tinha características do autismo antes do pai falecer, sim, ele pode ter direito à pensão, tá bom? E normalmente as características do autismo já são de muito tempo, mas procura um advogado que ele vai saber te orientar e conduzir isso. Você vai precisar fazer essa solicitação em juízo. Laudo tem validade, eu já respondi, vê lá na outra live. Quem agenda perícia é o INSS, estou na fila de espera. Então, o INSS está fazendo perícia da galera que está com pedido do auxílio doença, tá bom? Eles não começaram ainda a agendar as pessoas do BPC, mas fica de olho lá no site. Meu filho alistou e não aceitaram o laudo particular. Pediram SUS e não conseguiu. O que eu faço para não servir? Eu não me lembro, tem que olhar lá no site. Entra lá no site autismolegal.com.br, vai em alistamento militar, mas até onde eu me lembre, não faz parte das regras que seja um médico do SUS. Eu acho que não tem essa exigência. Se não estiver clara essa exigência, o médico particular serve, tá bom? Tem o formulário... Ok, tá aqui escrito: atestado deve ser preenchido e assinado por um médico do SUS ou particular, tá? Então leva isso para eles. Não tá escrito em lugar nenhum no site do Exército que tem que ser um médico do SUS. Acabei de abrir aqui para olhar para vocês, porque, né, não dá para saber de cor exatamente tudo. Solicitei o LOAS em 2019 como síndrome de Down e até agora está em análise, sendo que foi diagnosticado. Não, abre a reclamação na ouvidoria do INSS, entre em contato com a Defensoria Pública da União e você pode também procurar o Juizado Especial Previdenciário. Que isso, não pode esperar desde 2009 de jeito nenhum, tá bom? Não faz o menor sentido isso. Meu filho tem direito a tratamento ABA pelo plano? Sim, faz parte inclusive do rol da ANS. É necessário, eu já falei sobre isso na outra live também, tá bom? Assistam a outra. É necessário o laudo do SUS para requerer do BPC? Não, pode ser laudo particular. Sendo farmacêutico e recebendo piso salarial, meu filho recebe benefício do INSS, não tá ligado ao piso salarial, tá ligado à renda per capita. A renda per capita, a renda por pessoa da sua família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, tá bom? Se tiver acima disso, aí você pode conseguir em juízo, mas administrativamente dificilmente você consegue. Você precisa comprovar algumas despesas, como por exemplo, despesa com terapia, mas aí você vai ter que comprovar que você solicitou para o SUS e eles não te atenderam. Despesa com remédio que você tem que gastar, despesa com equipamentos médicos necessários que a pessoa precise, despesa com alimentação especial, se essa pessoa precisar. São algumas despesas que são dedutíveis, mas quando você entra no INSS, eles já te mandam a lista do que pode ser dedutível ou não. Como exigir da escola o PEI para o meu filho? Do mesmo jeito que você exige o professor auxiliar, tá bom? Pega o modelo no site, aí você só vai trocar ali o pedido. Em vez de você pedir o professor auxiliar, você vai pedir o PEI, tá? Semana passada fiquei sabendo que ele tem autismo, tem 13 anos, estou bem perdida. Ok, estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Entra no site, ali tem trocentas dúvidas ali respondidas. Eu já respondi essa. O valor do BPC é um salário mínimo por mês, não tem 13º salário, tá bom? Estou de casamento marcado e meu noivo trabalha
Registrado, posso perder o benefício do meu filho? Sim, se a renda per capita ultrapassar o limite, tá bom? Porque vocês todos vão ser o mesmo grupo familiar, então sim, você pode perder. Você não, né? Quem perderia é o seu filho. Meu irmão tem algum transtorno, 24 anos, ele consegue o LOAS com laudo? Pode conseguir. Se nunca passou por neuro, vai ser complicado. Você vai precisar comprovar para o INSS, então alguma sujeirinha aqui. Você vai precisar comprovar para o INSS que ele não tem condição de trabalhar pelo próprio sustento, tá? Isso, ele vai passar por uma perícia do INSS, mas se você levar um laudo dos profissionais que acompanham ele, ajuda bastante. Pai do meu filho comprou um carro no nome do meu filho. Preciso avisar o INSS? Não, não precisa avisar o INSS. Mas talvez você precise se explicar de onde veio o dinheiro para a compra desse carro, tá bom? Quem tem deficiência intelectual tem mesmo direito que uma pessoa com autismo? Sim, porque são pessoas com deficiência, então tem sim os mesmos direitos. Como fazer para pedir autorização para a venda do carro PCD? Você precisa procurar um advogado, tá bom? É um processo simples, normalmente demora uns 30 dias para você ter autorização judicial para a venda do carro, o tal do alvará para a venda do carro. Eu já tive esses dias, acho que foi semana passada, anterior, que a gente conseguiu, eu dei entrada num pedido de autorização, em 8 dias eu estava com o alvará na mão, mas não é o padrão, né? Normalmente é em torno de 30 dias, a gente precisa justificar porquê da venda do carro, né? Normalmente a gente vende um carro para comprar um outro com isenção, então é necessário comprovar isso, vai passar pela mão do Ministério Público, que vai avaliar se o menor está perdendo alguma coisa, se ele está tendo alguma desvantagem patrimonial. Tendo tudo ok, em pouco tempo... Oi, voltei, né? Mas tendo tudo ok, em pouco tempo o juiz já libera o alvará para fazer a venda do carro. É bem tranquilo assim, tá? Não tem muito mistério, não. Aumento da renda per capita do BPC só a partir de janeiro de 2021. A partir de janeiro de 2021, a renda per capita passa a ser meio salário mínimo, tá bom? Por enquanto, ainda é um salário mínimo, um quarto do salário mínimo. Meus netos têm direito a fralda descartável pelo SUS, uma tem 3 e outra tem 4 anos. Podem ter direito, no caso da fralda geriátrica, né? Aquela fralda para os maiorzinhos, precisa do laudo médico dizendo a quantidade de fraldas que a pessoa usa, ou por semana ou por mês, mas sim pode ter direito. Estão perguntando aqui, essa é legal. Qual a diferença do LOAS e do BPC? Na verdade, o nome do benefício é BPC, Benefício de Prestação Continuada. LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica de Assistência Social. Mas um monte de gente conhece o BPC como LOAS, tá bom? Então, são 2 nomes diferentes para a mesma coisa, mas o nome correto é BPC. O INSS está dizendo que está na fila nacional. Enviei os documentos e a perícia descumprida. O que faz? Continua aguardando. Tá? Então, assim, quando você faz o pedido e preenche tudo direitinho, apresenta todos os documentos, o sistema do INSS envia isso para uma única fila. Essa fila é chamada de fila nacional, né? Antes, isso era analisado localmente. Então, dependendo do posto onde você deu a entrada, era mais rápido, né? Então, tem essas coisas. Hoje em dia, a fila é nacional, as perícias ainda são locais. Então, muitas vezes, um processo vai um pouco mais rápido do que o outro, porque naquela região o perito tem agenda mais disponível, tem maior quantidade de peritos e tudo mais. Mas abre reclamação na ouvidoria do INSS, que normalmente dá uma agilizada no negócio. Da entrada do BPC do meu filho há mais de 1 ano, foi negado, o que fazer? Solicita em juízo, tá bom? É super importante saber o motivo o motivo que foi indeferido, para você poder solicitar em juízo, sanando aquele problema, entende? Foi negado porque faltou algum documento, foi negado porque não foi constatado o autismo, foi negado porque a renda estava acima do limite. Precisa saber por que foi negado, para quando você entrar em juízo, você pedir e apresentar os documentos certos.
Com diagnóstico tardio e posse de laudo médico, o servidor público pode pedir adaptação no serviço? Pode, claro que pode, tá bom? Faz essa solicitação por escrito, apresenta o laudo médico dizendo as necessidades específicas que a pessoa tem e não só pode quanto deve, tá bom? Se negada essa adaptação necessária, é discriminação. Para comprar um carro PCD, eu posso utilizar o benefício dele do INSS? Imagina que você esteja perguntando para comprar um carro financiado. Não, o BPC não pode ter financiamento, tá bom? Por quê? Porque o benefício de prestação continuada não é um rendimento permanente. Se em algum momento você descumprir os requisitos do BPC, você perde, né? Então não consegue financiar pelo BPC, diferente da aposentadoria que você consegue. Posso cair na exigência 2 vezes no INSS? Pode. Depende do que foi pedido na exigência, mas pode ser, eles podem pedir uma coisa, você cumpriu aquilo, eles pedirem outra coisa, tá? Depende do que foi pedido. Agora, se foi pedido 2 vezes a mesma coisa, é importante você ter comprovado que você cumpriu a exigência anteriormente. A atualização do BPC é a prova de vida? Então, normalmente, sim, existe a prova de vida, mas existe a atualização do cadastro único, tá bom? Então, para aquelas pessoas que recebem o BPC, atualizem o cadastro único no máximo a cada 2 anos. Não passem de 2 anos sem atualizar o cadastro único, porque você pode perder o benefício por não ter atualizado o cadastro único. Tá bom? Mas existe a prova de vida também, que normalmente você faz no caixa automático mesmo. Qual o caminho para pedir em juízo que a prefeitura pague por terapias que não fazem pelo SUS? A gente já falou isso antes, você precisa solicitar em juízo. Solicita por escrito a terapia. Se eles não te responderam ou falaram que eles não podem te atender, ou que eles não têm previsão, ou qualquer coisa do tipo, você solicita em juízo. Mesmo com o laudo do SUS, a prefeitura se negou a dar fraldas para meu filho. Pode solicitar em juízo, tá bom? Procura a defensoria pública, porque eles podem orientar direitinho com relação a isso. Dei entrada no LOAS do meu filho em 2018 e estava desempregado. Hoje estou empregado, mas falta dinheiro. Então, você não precisa estar desempregado para o seu filho ter direito ao BPC. Você tem que estar dentro do limite da renda, de 1/4 do salário mínimo. Então, empregado ou desempregado, se você estiver dentro desse limite, não tem problema, vai continuar recebendo BPC. Seu filho vai continuar recebendo BPC. Aqui em casa só recebe benefício autista e tenho outro com TDAH. TDAH não é deficiência, tá bom? Então, não tem direito. É a pessoa com deficiência que tem direito ou que pode ter direito ao benefício. Pessoa com deficiência é pessoa idosa, tá bom? TDAH não é considerada deficiência, então não tem direito ao BPC. Escola particular é obrigada a aceitar um profissional de apoio pago pelos pais? Sim. Tá? Eles não podem negar esse profissional. Eles podem, por exemplo, colocar regras, né? Então, aqui a gente tem que trabalhar desse jeito, assado, a gente usa, sei lá, uniforme, a gente não fala palavrão, enfim, eles podem colocar as regras deles, mas eles não podem negar que o profissional de apoio pago pela família ofereça esse atendimento para a criança. Se eles negarem, você pode solicitar isso em juízo. Já teve muitos casos das escolas negarem e quando chegou em juízo, o juiz manda liberar, ok? Se comprar um carro e não for financiado, qual é o risco de perder o EPC? Corre o risco, depende do que você declarou de renda. Eu já falei disso na outra live. Dá uma olhadinha lá. Somos 3 com meu filho, meu esposo ganha um salário, mas no conta-cheque ganha comissão. Conta no INSS? Sim. Comissão, gratificações, tudo é considerado renda, então provavelmente vocês estejam acima do limite. O que não significa que ele não pode ter direito ao benefício. O INSS pode negar, e aí vai negar porque ultrapassou o limite. Você pode solicitar em juízo. Em juízo, 1/4 da renda per capita pode ser desconsiderado. Aí, em juízo, não é necessário essa conta, é necessário comprovar a situação de hipossuficiência ou miserabilidade, ok? Que eu já expliquei melhor na outra live também. A redução de jornada de trabalho pode ser para apenas um dos cônjuges? Sim, para apenas um dos cônjuges e tem requisitos, tá bom? Então, é necessário cumprir aqueles requisitos
para que você tenha direito à redução. Não é porque você tem um filho com autismo que você vai ter redução da carga horária sem a redução dos vencimentos. Tem requisitos, está tudo lá no site, autismolegal.com.br. Eu vou inventar uma musiquinha, né? Passagem aérea eu já expliquei no outro, tá bom? Assiste a outra live que eu já expliquei. Onde ficamos sabendo porque negaram o BPC? Isso é legal. Você vai entrar no meu INSS e você vai entrar no benefício, clica naquela lupinha que tem uma lupa no canto, na parte de cima, você clica ali e aí aparece processo. Você pode baixar o PDF do processo inteirinho. Quando você for procurar um advogado para pedir esse benefício em juízo, leve esse PDF completo do processo, porque o advogado vai precisar disso para fazer um processo melhor em juízo, tá bom? Mas ali vocês conseguem pegar com detalhes. Doutora Cláudia Nakano aqui, muito bom te ver aqui. É verdade que o IPVA de São Paulo vai ser cancelado? Então, a galera adora uma fake news, né? Então, assim, para pessoas com autismo que não são condutores, nada mudou. Vai mudar para aqueles que têm autismo e que são condutores, mas ainda assim, nesse caso, você pode procurar um advogado que pode discutir isso em juízo. Mas administrativamente, as pessoas que são condutoras perderam o direito. Isenção de rodízio em São Paulo, tem todo passo a passo, tá lá no site, tá bom? Tem formulário, tem tudo, é bem simples conseguir a isenção do rodízio, viu? Abrir processo contra o plano pela Defensoria Pública, o juiz deu liminar, mas o plano não cumpriu. O que fazer? Avisa ao defensor público que o plano não cumpriu, o defensor público vai avisar o juiz e o juiz vai mandar eles obedecerem. E vai dar multa caso eles não obedeçam, tá bom? Então o juiz não tem como saber se eles cumpriram ou não, a gente precisa avisar que não estão obedecendo. A renda acima do limite, mas com tratamento diminui a renda. Posso provar pelas notas? Então, você pode provar pelas notas das terapias, mas você vai precisar comprovar que você solicitou essas terapias no SUS e que o SUS não te atendeu, tá bom? Aí sim você pode abater as despesas médicas da renda. Uma auxiliar da escola pode ser solicitada mesmo estando em pandemia? Pode. O que a escola não é obrigada é mandar alguém para a sua casa, ok? Mas ele pode, o seu filho pode ter um professor auxiliar online. Não tem problema nenhum, pode solicitar sim. Boa essa. Mais de uma pessoa com autismo na mesma família pode receber o LOAS? Pode receber o LOAS. Cada pessoa com deficiência, desde que se enquadre nos limites pré-estabelecidos do benefício, pode ter direito sim a receber o BPC ou o LOAS. O que acontece muitas vezes? Acontecia mais antes, agora está diminuindo isso, mas normalmente, vou dar um exemplo assim, de gêmeos, né? A mãe foi e deu entrada no pedido para os dois, o INSS libera de um e nega do outro. Solicita em juízo, porque se conseguiu de um no INSS, vai conseguir do outro em juízo também, desde que preenchidos os requisitos, tá bom? Outra coisa também, tem gente que acha que só autismo moderado e severo vai conseguir o BPC, não é assim. Tá bom? A lei não diz que somente pessoas com autismo moderado e severo que são consideradas pessoas com deficiência. Diz que as pessoas que estão no transtorno do espectro autista são consideradas pessoas com deficiências de acordo com a lei, tá? Então, não importa o grau, é considerado pessoa com deficiência. Como autista, posso usar o meu fundo de garantia para quais casos diferentes? Você pode usar o seu fundo de garantia para pagamento das suas terapias, assim como os pais podem sacar o fundo de garantia para pagamento de terapia dos filhos. Você precisa solicitar em juízo, tá? Na Caixa você pode pedir, mas eles não vão liberar. A terapia ABA, o plano de saúde, pode me pedir para pagar uma parte? Depende, se você tem um plano de coparticipação e o seu contrato de coparticipação prevê o pagamento de uma parte em terapias, pode pedir. Alguns planos de coparticipação pedem a coparticipação, ou exigem, né, de acordo com o contrato, coparticipação só em consultas e exames e não em terapias. Depende do que tiver no seu plano, tá bom? E a respeito de reembolso, a gente já falou na outra live, eu expliquei com detalhes. Meu filho tem autismo e tem epilepsia de difícil controle. Ele tem direito ao BPC? Sim, ele pode ter direito ao BPC. Não necessariamente por causa da epilepsia, mas já por causa do autismo já daria direito,
tá bom? Então pode solicitar sim. Isso eu já respondi, o plano de saúde pode servir, desde que seja comprovado que você solicitou. Para o SUS eles não fizeram atendimento. Quem pode ter benefício? Meu filho tem 18 anos, sou aposentada, um salário. Você pode solicitar para o seu filho, vai precisar comprovar que ele não tem condição de trabalhar, mas as aposentadorias e pensões de até um salário não são consideradas como renda. Essa é uma alteração nova que o INSS fez tem poucos meses, acho que tem uns 4 meses, 5 meses no máximo. Tá bom? Então, aposentadorias e pensões de até um salário mínimo são desconsideradas como renda. É a mesma coisa de não ter renda nenhuma, para efeito do BPC. Entra lá no site que eu explico isso assim com bastante detalhes. Tá bom? Foi inclusive uma atualização nova. Como funciona esses R$600 de antecipação dado pelo INSS? Funcionou. Tá? Quem não pediu, não tem como, porque inclusive essa antecipação do BPC vai ser paga só até dia 31/10, tá? Não foi prorrogada igual ao auxílio emergencial. Eu vou responder a última, tá bom? No imposto de renda, quando temos um autista como dependente, tem algum benefício? Você entra para a fila preferencial, você vai receber a restituição mais cedo. Fora isso, se ele estuda em escola especial, tudo que você gastou com escola especial, toda a mensalidade da escola especial, você abate no imposto de renda como despesa médica. Fora isso, todas as despesas médicas de educação é declarado como qualquer outra pessoa, mas tem um artigo especificamente sobre o imposto de renda que eu dou todos os detalhes ali, tá bom? Mas assim, diferente das outras pessoas, o que você vai ter? Você vai ter direito à fila preferencial da restituição e a escola especial é abatida como despesa médica. Se a pessoa tem deficiência, ela for acima de 21 anos, tem lá um campo específico, ela continua sendo dependente, tá bom? Mas tudo isso tá lá no site, dá uma olhadinha lá. Eu não vou conseguir mais responder as perguntas, porque já faz mais de 1h30 que eu tô aqui com vocês. Tudo que eu tô respondendo para vocês aqui, deixa eu fechar a pergunta. Tudo que eu estou respondendo para vocês aqui está no site autismolegal.com.br. Tem ali todos os direitos, são mais de 40 artigos. Não somente sobre direitos, a gente tem alguns colegas médicos, psicólogos e tudo, que colocaram, que disponibilizaram material no nosso site, que é super legal. Vocês podem ter acesso. No YouTube do Autismo Legal também tem um monte de vídeos que não estão aqui no Instagram, que tem só lá no YouTube do Autismo Legal, vocês podem entrar lá também. E para aqueles que ainda não conhecem, a gente tem um app. Eu vou fazer uma live só falando do app. Tem tanta coisa legal no app, você baixa também tudo de graça. Tudo que a gente faz é gratuito. E esse app tem um monte de informação super legal, muita informação útil. Tem testes de triagem e de avaliação que os médicos, os profissionais usam para o diagnóstico do autismo, que você pode preencher ali, o sistema calcula toda a pontuação. Isso é bem legal, vocês podem estar acompanhando, inclusive, a evolução da criança. Então dá para vocês aproveitarem muita coisa. No app tem um livro em forma de um guia de pais, um livro que eu escrevi junto com a Fátima Dequan, junto com a doutora Débora Kershis. Então vocês podem acompanhar isso também, tá lá de graça para vocês. Você pode baixar, para quem tem Android, você consegue baixar. Para quem tem Apple, a gente tá quase explodindo a Apple. Eles não liberam pra gente de jeito nenhum, mas você pode ter acesso. Explodindo a Apple, eu vou ter problema, né? Não, eu estou muito chateada com a Apple, porque a gente ainda não conseguiu liberar. Mas como eu não entendo nada do aplicativo, eu não entendo toda essa tecnologia e tudo, então eu não sei dizer por que não foi liberado, tá bom? Mas o app é Autismo Legal. Gente, coloca Autismo Legal em todo lugar, vocês vão encontrar a gente ali, tá? Sempre Autismo Legal é o nome com o joinha de quebra-cabeça. É sempre a mesma coisa, em todos os lugares. E você, se você tem Apple, você pode usar o app pelo browser, pelo navegador. Então você coloca app.autismolegal.com.br. Você consegue acessar em qualquer computador e ele abre como se estivesse abrindo no seu computador, tá bom? Mas entra pelo navegador, tá? app.autismolegal.com.br.
www.autismolegal.com.br. Quer baixar o e-book? autismolegal.com.br/e-book, youtube.com/autismolegal, Instagram.com, Instagram vocês estão aqui, Facebook também, tudo a mesma coisa. Tá bom? É só fuçar Autismo Legal que vocês encontram a gente. Gente, beijo. Faz 1h40 que eu tô aqui e minha garganta já tá colando e eu já tô com dor nas costas de ficar aqui. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Ui, quase derrubei o negócio aqui. Vou salvar essa live também, tá? Tchau, tchau.